São Paulo, né, publicamente já falou sobre o Oscar. Ontem o Carlos Belmonte, diretor de futebol, deu uma entrevista falando que é um interesse, que é um jogador que entra nas características que o São Paulo procura, um meia, um jogador que dá mais qualidade no passe, né, um camisa 10, e o Oscar, claro, seria esse jogador que tem totais condições de assumir esse protagonismo dentro do São Paulo. Então o São Paulo já abriu, já adiantou conversas, não é de agora que essas conversas estão acontecendo, já há pelo menos 2 meses o São Paulo tem ligado, tem sondado para saber qual é a ideia dele de futuro, e obviamente ainda não há uma decisão de carreira do Oscar, se de repente ele vai voltar mesmo ao futebol brasileiro, se tem ofertas, por exemplo, da MLS, que é um mercado que interessa ao Oscar, mas ele tem conversas abertas ali com o São Paulo, uma troca interessante, inclusive, e agora o São Paulo prepara aí um plano, né, estratégico para poder chegar com uma oferta. Lembrando que 2025 vai ser um ano de cinturão apertado pela questão econômica, né, pela questão financeira, e o São Paulo, então, assim, para poder chegar numa proposta, para poder bancar uma contratação dessa, vai ter que vender alguns atletas, né? Você vê que o Nestor é um jogador que pode ser vendido para o Bahia, como a gente tem falado aqui. Galopo é um jogador que pode ser vendido também no mercado argentino, no mercado sul-americano. Outros atletas também podem, né, receber proposta. O Wellington Rato é um jogador que, se de repente receber uma proposta que seja interessante para ele, o São Paulo toparia fazer negócio. E outros jogadores que também vão sair do clube, né, que vão deixar o clube para dar uma limpada na folha salarial. Exemplo, Jackson Mendes não vai ficar. Outros atletas também. Moreira, não vou dizer porque ele não tem minutagem, então difícil um clube querer contratar. Mas, por exemplo, Orejuela não vai ficar. Alguns atletas ali não estarão no São Paulo em 2025. Então o São Paulo, tendo essas vendas, tendo essas saídas principalmente, abre espaço na folha salarial, e aí você tem a possibilidade de fazer uma oferta para o Oscar, você tem uma possibilidade de brigar pela contratação do jogador. Então o São Paulo vai se planejar, ou já está se planejando nesse sentido de limpeza de folha salarial, para aí sim tentar a contratação do jogador. Se não tiver, claro, como hoje, por exemplo, não tem condições financeiras de arcar com uma oferta que seja do tamanho desse atleta, um investimento para esse atleta, que é um atleta que tem um custo elevado por ter nome, por ser um jogador importante, e não é uma aposta, né? Não é um jogador que vem em baixa, por exemplo. Então o São Paulo vai se preparar nesse sentido para tentar a contratação desse jogador. E aí, gostariam de ver? O seguinte, importante também citar que o pai do Oscar, né, é um grande São Paulino, né, um São Paulino, a família do Oscar tem muitos São Paulinos, ele começou na base do São Paulo, teve toda aquela saída pro Internacional, mas aquela coisa, né, vestiu a camisa do São Paulo, fez 1, 2, 3 gols, foi importante, galera esquece, né? A galera esquece o que aconteceu no passado. O momento agora é bem diferente. Vocês aceitariam o Oscar de volta? Deixa nos comentários aqui. Vamos lá então. O São Paulo mantém o otimismo pelo Wendel. São Paulo ainda não teve uma resposta da oferta que foi feita, das conversas que estão acontecendo, do interesse que o São Paulo já demonstrou no Wendel, né? Nessas conversas fica muito, muito, muito claro que a ideia do São Paulo é já tê-lo na pré-temporada dos Estados Unidos, adiantar, fechar, tudo já está conversado, todo o pacote São Paulo já está na mão dos empresários do Wendel, e o Wendel já está sabendo, por exemplo, que o São Paulo tem interesse, já não é de agora. Então, outros clubes, claro, mantêm interesse ou aparecem tendo interesse, como Corinthians, como Cruzeiro. São Paulo sabe dessa concorrência, mas mantém ali um otimismo. São Paulo segue otimismo, segue sem resposta, mas mantém esse otimismo nessa negociação. Ainda não tem nada resolvido. E por outro lado, o Wendel não é um jogador que vai chegar aqui no Brasil fazendo leilão, né? Fazendo, quem paga mais leva. É projeto esportivo, é a liga que vai disputar. O São Paulo agora classificou, sacramentou vaga direta na Libertadores da América, né? Então é uma situação em que tudo, né, acaba que colabora ali para trazer o que é o projeto esportivo legal, bacana para 2025 para o Wendel. Então o São Paulo se sente ainda numa briga
no páreo. Por outro lado, se a gente trouxer para o lado do Luiz Gustavo é um jogador que tem ali um acordo ou quase que a renovação já certa. Ontem, depois do belo gol, inclusive, que ele marcou no jogo, que foi muito ruim do São Paulo, na derrota para o Grêmio, ele falou lá na zona mista que tem desejo, que é uma coisa de continuidade e tal, e que torce para que dê tudo certo. Não cravou ali que estava tudo certo já para uma renovação de contrato, mas deixou tudo muito bem claro que tem uma conversa. E eu, apurei hoje de manhã que essa conversa de fato está adiantada. Existem alguns pontos ali que estão sendo discutidos e esses pontos são de questões financeiras. Então, um ajuste ali, outro aqui. O Luiz Gustavo é um cara que está muito tranquilo nessa questão financeira, não está exigindo salário, aumento de absurdo e tal. Me disseram que ele está muito sereno nessa negociação e que é algo que vai acontecer naturalmente, mesmo porque o São Paulo também não está ali com muita grana. É claramente um ano que vai ser cinto apertado pela questão da dívida que o São Paulo tem, que aumentou, aumentou a dívida, A dívida está em 700 e tanto, já está quase batendo 1 bilhão, a dívida do São Paulo. Teve um déficit de mais de 130 milhões, ou seja, o São Paulo aí no balanço está perigando aí já bater 1 bilhão. Então, assim, é uma situação preocupante e o São Paulo não vai se dar o luxo de gastar com contratações, Aliás, as finanças do São Paulo vão mal. Para falar bem a verdade, vão mal. Por mais que tenha ganhado Copa do Brasil, o São Paulo esse ano, muita gente fala, o São Paulo esse ano foi bem, porque chegou lá no Brasileiro, fez o melhor Brasileiro dos últimos anos. Eu acho muito pouco, ainda é muito pouco pensando em São Paulo, que sempre brigou por títulos e sempre conquistou os títulos, Então o São Paulo parte para 2025 com muita desconfiança do seu torcedor, mas vai montando seu elenco, com tentativa de contratações, com renovações, com jogadores importantes como o Luiz Gustavo, que tem inclusive participado dessa questão do planejamento de 25 no quesito projeto esportivo para o São Paulo, dando as suas opiniões. Ele é um jogador muito importante nessa questão, assim como o Rafinha e como os jogadores mais experientes do elenco do São Paulo. Então essa situação deve ter aí um desfecho ainda essa semana, no máximo na próxima, de uma renovação por mais uma temporada com o São Paulo. Certo? Isso aí, torcedor São Paulino, ficamos por aqui com mais um vídeo aí, trazendo as informações de São Paulo para você. E aí, o modelo que o São Paulo irá adotar para a próxima temporada de contratações, O São Paulo deve fazer muita troca entre jogadores, os que não vão ser aproveitados, no elenco. O São Paulo já tem surge aí algumas notícias, de que o São Paulo estaria com o Cruzeiro ali tentando uma negociação de trocas de alguns atletas, E foi até sugerido aí talvez o São Paulo conseguir um acordo para trazer o Matheus Pereira, para o meio-campo, que está nesse blog aí do Oscar, Se o Oscar vai vir mesmo para o São Paulo ou não. Eu creio que talvez essa negociação vai ficar para o final de dezembro ou para o início da próxima temporada, Vamos aguardar aí para ver as próximas notícias do tudo que acontece. Vou estar trazendo aqui para vocês a informação, mas eu peço aí que você se inscreve no canal, ative as notificações para receber as notícias assim que for postado aqui no canal, deixar o like e um comentário aí também para o YouTube recomendar o nosso vídeo para mais pessoas.